Marcos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26. Marcos capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 26. Você achou aí na Bíblia? Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Graças a Deus. Pai querido, obrigado por essa noite estarmos na tua casa e podermos aqui ouvir a tua voz, Pai. É isso que queremos ouvir, Senhor. Como sempre oramos, não queremos ouvir os homens com suas doutrinas, suas filosofias, suas historinhas. Queremos a tua palavra, a palavra que sai da tua boca e que nos alimenta e sustenta, Pai. É essa que precisamos, porque é a única que pode mudar a nossa vida, é a única que pode transformar a nossa existência, Pai. E ao ouvirmos a tua voz essa noite, algo bom aconteça dentro de nós, uma mudança de Deus seja operada, Pai. De acordo com a tua vontade, nos submetemos à tua palavra essa noite. Vem falar conosco, é o que te pedimos. Senhor Deus, usa a minha vida, por graça, por misericórdia, me dá unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra, que barreiras sejam quebradas esta noite, para que o teu povo aqui possa ouvir a tua voz. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, na Bíblia Sagrada, há muitos exemplos de milagres realizados por Jesus. Se você ler especialmente os 4 evangelhos, você verá inúmeros milagres que o Senhor realizou, dos mais diversos, das mais diversas áreas, tanto na área da saúde, quanto coisas sobrenaturais que o Senhor Jesus fez, multiplicando pães e peixes, fazendo coisas maravilhosas, expulsando demônios. São muitos os relatos bíblicos a respeito de curas e milagres que Jesus realizou, sempre fazendo, sempre mostrando o seu poder, a sua graça de uma forma especial. E as curas de Jesus não obedecem a um padrão, não obedecem a uma regra. Deus faz da maneira que Ele quer. Amém, irmãos? Deus é livre para operar da maneira como Ele bem entende. Por isso você vê na Bíblia diversas curas de diversas maneiras realizadas pelo Senhor. Alguns Ele curou impondo as mãos, outros foram curados apenas por tocar nas suas vestes, como a Bíblia narra para nós. A outros Ele curou mandando uma palavra, apenas disse e aconteceu. A outros Ele mandou que se lavassem num determinado tanque e ao obedecer, a pessoa foi instantaneamente curada. São várias as maneiras em que Deus opera segundo a sua vontade. Aqui no texto que a gente terminou de ler agora, a gente presencia mais um milagre realizado por Jesus. Este milagre tem uma característica um pouco diferente dos demais. Jesus fez de forma diferente de que havia feito em todos os outros milagres. Primeiro, ele usou a própria saliva, a Bíblia diz, né? Que foi a sua saliva que ele passou nos olhos do cego, para que esse então experimentasse a cura. Mas uma outra característica dessa cura a difere das outras. Nesta cura, o homem não foi curado imediatamente. A cura aconteceu de maneira gradual.
Por 2 vezes, Jesus tocou naquele homem para que ele fosse completamente curado. A Bíblia narra que na primeira vez, ele recuperou a vista, mas ainda não via claramente, ainda não via perfeitamente. Então, por uma segunda vez, Jesus o tocou para que ele então pudesse ser completamente curado e a sua vista completamente restaurada. E aí eu pergunto e quero essa noite conversar com os irmãos a respeito disso. Por que essa cura foi assim, desta forma gradual? Qual é a lição que nós podemos tirar desse fato? Primeira coisa que eu queria dizer para você, amados, que isso não é por acaso. Jesus passou a saliva, não deu certo, aí dessa vez ele teve que fazer mais uma vez. O poder não foi suficiente, né? Talvez alguém pudesse imaginar. Jesus não estava muito inspirado, ele não se concentrou como devia, ele não disse, tá? Não foi isso. Eu quero dizer para você que realmente não foi isso, tire isso da sua cabeça, esse não é o motivo pelo qual as coisas aconteceram desta forma. Mas uma coisa eu digo também, não é por acaso que as coisas acontecem. Nada que está escrito na Bíblia está escrito por acaso. Tudo aqui tem um sentido, tudo aqui tem uma lição para nós, tudo aqui tem um princípio que Deus quer que seja conhecido por cada um. Cada palavra do texto sagrado está aqui por inspiração de Deus. Não é à toa, não é ao acaso que essas palavras aqui se reuniram. Então, há um propósito em tudo que está narrado, e se assim foi, há um propósito. E eu creio que nós podemos aprender, ao analisar o texto bíblico, ao analisar a Bíblia como um todo, querer entender por que, desta maneira, as coisas aconteceram desse jeito. Então, vamos tentar olhar para o texto e entender um pouco por que as coisas se deram desta forma. Primeiro, o alvo da cura de Jesus, neste caso, era um homem cego. Ele era o alvo desse milagre. O problema desse homem era uma cegueira completa. Ele não via absolutamente nada. E um cego é um bom exemplo do que Jesus queria nos mostrar com essa cura gradual. Veja, amados, não há uma razão física para a cura gradual. Se não há uma razão física, só pode haver uma razão espiritual. Há algo que o Senhor quer revelar para nós através desse fato. O cego foi curado fisicamente, mas eu quero olhar para esse cego esta noite de maneira espiritual. Entender a cegueira num contexto espiritual. Quando você é cego, de forma natural e física, tudo que a pessoa necessita é recobrar a visão e ver claramente. E Deus pode fazer um milagre como esse, eu não tenho dúvida alguma. Mas há muitas pessoas que enxergam muito bem com os seus olhos. Mas, entretanto, são completamente cegos no sentido espiritual. Não enxergam um palmo adiante dos narizes. São completamente cegas para o mundo espiritual. E o que aconteceu aqui, embora tenha sido no âmbito físico, traz um exemplo para nós do que deve acontecer no mundo espiritual. Olhando para esse cego, nós vemos então um símbolo de uma multidão perdida que hoje vagueia pelo mundo. Pessoas cegas, que não enxergam a própria miséria, que não enxergam os próprios pecados. Assim éramos nós antes de conhecer a Cristo. A Bíblia chega a dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pelo que eu sei, morto não enxerga. Amém? Morto não vê coisa nenhuma. Então, a nossa situação antes de conhecer a Cristo era também uma situação de completa cegueira. Embora a gente pudesse até ver muito bem. Mas não víamos o nosso estado de morte. Não víamos o quanto éramos escravos do pecado. Não víamos o quanto afastados de Deus nós estávamos, amados. Então, éramos exatamente cegos. Éramos cegos antes de conhecer a Jesus Cristo. Cegos por todo tipo de coisas que ocupavam a nossa mente e o nosso coração. Antes de você conhecer a Cristo, talvez você tivesse algum envolvimento com uma seita, com uma doutrina estranha, com uma heresia qualquer, e aquilo cegava o seu entendimento para as coisas de Deus. Esse é o testemunho de muitos que hoje estão na igreja, que um dia
já creram em verdades, em pseudo-verdades absurdas, e estavam cegos enquanto criam naquelas coisas. Assim, muitos de nós podem testemunhar a respeito disso. Outros estavam cegos pelas suas superstições, andando, acreditando em tantas bobagens, não é? Sem saber para onde iam, perdidos, completamente perdidos. Aliás, o termo perdido é bem uma definição para esta cegueira espiritual, porque o cego não sabe o caminho que vai tomar, porque não enxerga o caminho à sua frente, e está perdido nesse sentido. Assim estávamos também nós, antes de conhecer a Cristo, perdidos em busca de um caminho, em busca de uma saída, mas sem saber que rumo tomar, porque não conseguíamos enxergar o verdadeiro caminho. Assim era a situação de muitos de nós. E um cego completo, como era esse homem aqui, não sabe distinguir o que é claridade, o que é escuridão, porque a sua cegueira é completa. Então, escuro e claro é a mesma coisa, não há diferença. Assim estávamos nós também, na nossa vida espiritual antes de conhecer a Cristo. Não sabíamos a diferença entre luz e trevas. Achávamos tudo muito normal, muito bacana. Não sabíamos distanciar, diferenciar uma coisa da outra. Andávamos nas trevas, como a Bíblia afirma, mas muitos andam nas trevas e imaginam que estão na luz, irmãos. Quantas não são as pessoas que imaginam que estão na luz, mas, no entanto, estão completamente perdidas e cegas, mergulhadas em trevas profundas. Essa pode ter sido a história da vida de algum de nós aqui. Achávamos que estávamos na luz, mas não sabíamos distinguir uma coisa da outra por causa da nossa completa cegueira. Então, eu creio que a cura desse homem aqui foi gradual, para mostrar para a gente que alguns cegos podem ser curados de formas diferentes. Cada um de nós que um dia já foi cego foi curado de uma forma diferente. Veja, a cura é uma só, Jesus. Não há outra cura. Não há outro que possa curar cegos, além de Jesus. A solução é uma só, a solução é Cristo, e foi a Ele que eu vi para que eu pudesse ser curado da minha cegueira. Mas o tempo de eficácia desta cura pode ser diferente para cada um de nós. A cura total pode demorar mais para alguns do que para outros. Então, eu queria exemplificar nesse texto aqui como se dá a salvação de alguns e o processo de santificação que se inicia a partir desse momento e que é diferente para cada um de nós. Eu creio, como já afirmei várias vezes aqui na igreja, que a salvação é algo imediato. A salvação não se dá à prestação. Ninguém é salvo em etapas. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você se rendeu completamente à verdade e a Cristo, ou você ainda permanece nas trevas. Não há uma conversão que seja paulatina, embora a gente escute muitas pessoas falando dos processos que Deus realizou em suas vidas. Isso é muito comum, a pessoa foi sendo incomodada, Deus foi revelando a ela algumas coisas, algumas situações, até que ela então... Mas a conversão verdadeira é no dia que ela então se rende a Jesus. E aí ela conhece a verdade e a verdade a liberta. E a Bíblia fala disso como um ponto, como um fato, não como algo que acontece progressivamente. Então a nossa salvação, ela se dá no momento em que as escamas caem dos nossos olhos e nós conseguimos contemplar a verdade de Cristo. E isto é algo imediato. Mas a santificação é diferente da conversão. A santificação é um processo que para alguns demora muito mais do que para outros. É um processo lento e gradual de uma melhora progressiva na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. É assim ou não é, irmãos? Ninguém, ao se converter, já está no dia seguinte, imediatamente santificado, pronto, preparado, com todos os seus problemas resolvidos naquele mesmo instante. Não acontece dessa forma. Então, é um processo que tem um tempo completamente diferente. E alguns são mais rápidos nesse processo,
outros já são mais lentos nesse processo de santificação. Mas é interessante notar que também há uma participação de outros nesse processo. No exemplo aqui do cego, vamos ler aqui o versículo 22 do texto de Marcos, capítulo 8. Está escrito assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Veja, neste fato aqui, neste caso, não foi o cego quem procurou Jesus, foram algumas pessoas que trouxeram o cego à presença de Jesus. Então houve a participação de outros neste milagre. Participação de pessoas que conduziram o cego à presença de Cristo. Então, o levaram e rogaram por ele. O versículo 22 diz que rogando-lhe que o tocasse. Rogaram, intercederam, pediram a Jesus por aquela pessoa que estava naquela situação. Então é interessante notar como há a participação de outros nessa cura. E, amados, a mesma coisa aconteceu com a gente. Quando você não conhecia Jesus, não queria saber dele, um dia alguém rogou por você. Um dia alguém te conduziu a Jesus. Na maioria dos casos as coisas aconteceram dessa forma. São raríssimos os casos em que alguém vai voluntariamente a Cristo. Nós cremos porque alguém nos pregou a palavra. A Bíblia não questiona como crerão se não houver quem pregue. Alguém pregou para nós para que nós pudéssemos crer na palavra que foi ministrada. Alguém nos levou à presença de Jesus através da palavra que foi ministrada ao nosso coração. Alguém rogou por nós. Alguém orou pela nossa vida. Alguém intercedeu. Se eu desse aqui a oportunidade, eu tenho certeza que muitos de nós aqui poderiam dizer, poderiam testemunhar das pessoas que oraram pela sua conversão. Você conhece isso? Você tem essa experiência para contar? Eu creio que muitos aqui a teriam. Eu cheguei a Cristo, mas olha, a minha mãe orava por mim. Olha, a minha avó não cansou de orar ao Senhor por mim. Quantas vezes me falou da palavra, mas eu não dava ouvidos. Até que um dia, então, eu entreguei e rendi a minha vida para Jesus Cristo. Seriam muitos os testemunhos, porque nós participamos deste processo de cura, de transformação. Deus delegou também a nós esta capacidade de participar desta maneira, desse processo. Então, isso que aconteceu com esse homem, aconteceu, segundo diz o versículo 22, com a participação. Apenas uma curiosidade: Betsaida, a cidade onde esse milagre se realizou, esse nome tinha um significado, como a maioria dos nomes que você encontra na Bíblia, e Betsaida significa casa do peixe, casa da pesca. Coisa bem interessante, né? Porque Jesus chamou os seus discípulos para serem pescadores de homens. Nos chamou para pescar homens. E essa é a nossa participação na conversão de outros, no milagre da cura de outros cegos. Nós fomos chamados por Cristo para sermos pescadores de homens. Interessante como as coisas vão se esclarecendo aqui na palavra de Deus. Mas o que Jesus fez com esse homem cego, que foi levado à sua presença e que rogaram para que ele o tocasse? Veja o que diz o versículo 23. Diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Primeira coisa que Jesus fez esse cego: tomou-o pela mão, mostrando, amados, toda a atenção, todo o carinho que Jesus dispensou àquela pessoa. Um cego não sabe andar corretamente. Precisa que alguém o guie. Precisa que alguém o tome pela mão. Pelo menos dê um braço para que a pessoa possa segurar e se locomover. A Bíblia diz que a primeira providência de Jesus foi tomar aquele homem pela mão. Amados, foi isso que Jesus fez conosco. Quando você se converteu, cego do jeito que você era, Jesus tomou você pela mão. Jesus tomou a sua vida. Jesus conduziu você. É a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Porque Ele mostra o seu carinho, o seu amor, a sua atenção
aquela pessoa. Jesus então o toma pela sua mão, mostrando tudo isso. E faz o que com ele? Leva-o para fora da aldeia, diz o versículo 23. Veja, por que Jesus tira aquele homem da aldeia e o leva para fora da aldeia? Fazendo uma analogia com a nossa vida, amados, era preciso deixar aquele grupo, aonde aquele homem estava, para que ele tivesse um encontro a sós com Jesus. O que Deus quer fazer na vida da gente é algo individual. Por isso dizemos que a salvação é individual. Deus trata conosco individualmente. E às vezes a gente precisa sair do meio da multidão, a gente precisa sair do meio da turma para termos um encontro a sós com Cristo. Jesus levou aquele homem para ter um encontro a sós com ele. Jesus não estava interessado em reputação. Jesus não estava interessado na repercussão do seu milagre para atrair gente para o seu ministério. Ele iria curar o homem, mas ele queria estar a sós com aquele homem. Assim Jesus faz quando quer salvar alguém. Ele quer um relacionamento pessoal com aquela pessoa que vai ser salva. O que Deus quer conosco hoje é um relacionamento também pessoal. Embora estejamos juntos na casa de Deus, Deus trata com cada um de nós individualmente, amados. Porque Ele conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes e nos toma pela sua mão também. Tirou aquele homem do meio daquela aldeia, do meio daquela cidade, e o levou para um lugar onde só ele e aquele homem pudessem estar. Jesus o conduziu daquela maneira. Então, amados, é preciso um encontro a sós com Jesus para que haja salvação. Ninguém é salvo assim de rodo. A gente precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus para que possamos experimentar a verdadeira cura para a nossa cegueira e para a salvação. Chegando Jesus, então, a um lugar fora da aldeia, só ele e aquele homem, a Bíblia diz que ele aplicou saliva e impôs as mãos sobre aquele homem. Veja, como eu disse aqui antes, citando as curas e os milagres de Jesus, entenda uma coisa: as curas não obedecem a nenhum método. Nós é que temos mania por método. Nós é que queremos condicionar a ação de Deus a determinados métodos. Por isso hoje, alguns ensinam métodos para o outro. Não são poucas as igrejas que querem aprender um método de alcançar as pessoas, um método de atrair multidões. E aí alguns pastores ficam ensinando um para o outro o método que deu certo comigo. Amados, não precisamos de métodos. Jesus não precisa de método. Jesus faz o que Ele quer da forma como Ele quer. Nesse caso, Ele aplicou saliva e passou as mãos com saliva nos olhos daquele homem. Então alguém agora diria: já entendi, Jesus, já captei o recado, amado mestre, agora o negócio é sair cuspindo no olho das pessoas. Vamos aqui trazer as pessoas para a igreja, porque aqui o cuspe do pastor é poderoso. Quem é o primeiro? Hã? Quem é o primeiro que vai chegar aqui na frente para ganhar uma cusparada a mim? Não é assim, meu amado. Não precisa disso o Senhor. Não é assim, porque Deus age como Ele quer e da maneira como Ele quer. Então não depende a cura de um método. Não façamos disto uma doutrina, como tantos hoje erradamente imaginam ser assim e fazem coisas absurdas, tiram textos da Bíblia, onde certo procedimento foi realizado, não importando o seu contexto, não importando o que está por trás daquilo, apenas imitam o método para que então a coisa aconteça. Imagina quantas coisas a gente pode tirar, e eles são muito criativos nisso, né, irmãos? A gente vê cada hora uma moda nova que é inventada. Então talvez o cuspe de Cristo já tenha passado pela cabeça de alguns. Outro dia eu vi na internet uma igreja que se chama a Igreja do Cuspe de Cristo, foi assim registrada em cartório, não é? Imagina o que se não faz daquela igreja, não é verdade? Mas está aí a criatividade, né, das pessoas. Mas Jesus não está preso a métodos. Ele uma vez cura com cuspe, outra vez cura com a mão, outra vez cura com a palavra. Ele cura como Ele quiser.
Amados, então esqueça essa questão do método, porque não é o método que vai fazer a diferença. Não é o método, não podemos fazer disso aqui doutrina. O importante é que da boca de Jesus saiu algo, e das mãos de Jesus saiu algo para curar aquele homem. Da boca e das mãos. O poder se manifestou para a cura daquele cego, no momento em que Jesus o ungiu com sua saliva e aplicou as mãos sobre aquele homem. Mas o texto bíblico diz que a cura não foi imediata, a cura foi gradual. O versículo 24 diz assim: este, recobrando o que, irmãos? A vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Veja, antes ele não via absolutamente nada. Agora, a Bíblia diz que ele recobrou a vista, mas ainda não via claramente, ainda não via perfeitamente. Ele olhava os homens e via como vultos, como árvores andando, sem poder distinguir uma pessoa da outra. Todos tinham a mesma aparência diante daquele homem. Ele já não era mais cego. Eu já não posso mais dizer que esse homem é cego. Cego, ele já não é mais, concorda comigo? Porque agora ele vê, mas o que ele vê não é a expressão da verdade. O que ele vê não é absolutamente correto e limpo. Cego, ele não é, mas também não posso dizer que ele vê corretamente. Sua visão ainda não é uma visão correta. Veja, assim acontece também com muita gente. A pessoa tem uma experiência com Jesus e não é mais cega a partir daquele momento. Aquele primeiro toque de Jesus na vista daquele homem foi um toque curador, milagroso, que minou as forças do inimigo que cegavam a visão daquele homem e o fez enxergar. Jesus, ao dar o primeiro toque, fez aquele homem enxergar e ele passou a ver, mas ainda não via completamente. E eu creio, inclusive, que aquele homem creu no poder de Jesus, porque ele recebeu um toque em seus olhos e aquilo foi transformador. Então houve uma transformação. Alguma coisa operou, o poder de Deus operou para dissipar as trevas em que aquele homem vivia há muitos anos. As trevas foram dissipadas a partir daquele toque de Jesus. Assim acontece, amados, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. As trevas nas quais a gente vivia, elas foram dissipadas. Nós tivemos uma experiência com Jesus que tocou em nós. Nós cremos que Jesus nos tocou, cremos? Quando você se converteu porque Cristo tocou no seu coração, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E te fez crer, te deu o dom da fé para que você cresce. Isso foi um toque de Cristo na sua vida. E nós louvamos, tocou-me Jesus, tocou-me, porque verdadeiramente Ele me tocou, tocou a você. Mas esse toque inicial ainda não nos fez ver perfeitamente, ainda não nos fez ver com toda a clareza. Veja, amados, a Bíblia diz lá em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é o caminho do justo. Iniciou-se na sua vida, no momento em que você se converteu, um novo caminho. Você entrou num novo e vivo caminho pelo qual agora você vai a Deus, porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Você entrou por esse caminho. E a partir dali a sua vida começa a melhorar gradativamente, como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Você vai enxergando mais e mais, até o caminho da perfeição com o encontro com o Senhor. Assim é o plano de Deus para cada crente, amados. O plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, não é que a gente fique estacionado naquela primeira experiência que tivemos com Cristo. Muito pelo contrário. Que a gente conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Que cada vez mais o nosso conhecimento se amplie de Deus, dos propósitos de Deus, e cada vez mais a nossa visão se aperfeiçoe no reino de Deus.
Crescer e continuar crescendo, conhecer e continuar conhecendo, enxergando cada vez mais, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Esse é o processo de Deus na nossa vida, quando nós nos convertemos. Veja, esse homem, ele via, mas ele ainda não via perfeitamente. Eu creio que esta é uma simbologia de um novo convertido, que saiu das trevas para a luz, que recebeu a visão do Senhor, mas ainda não vê corretamente, ainda não vê perfeitamente. Você já enxerga, já não posso mais dizer que você é cego, mas você começou agora a sua carreira. Ainda há coisas que você não entende, ainda há coisas que você não consegue distinguir claramente, perfeitamente, ainda há coisas que estão meio embaçadas, embotadas na sua visão. É a descrição, no meu entender, da vida, do caminho inicial de um novo convertido, amados, porque ainda não temos uma visão clara das coisas espirituais, das coisas do mundo, por isso ainda um novo convertido se confunde um pouco entre o que é o reino de Deus e o reino das trevas, ainda fica meio confuso em relação ao seu próprio comportamento, porque ainda não sabe muito bem o que Deus aprova ou não aprova, ainda fica em alguma dúvida a respeito disso. Por isso, a importância do trabalho do ensino, do discipulado, da pregação, de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, por isso, a fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação, porque a cada ouvir nós vamos tendo mais clareada a nossa visão. A cada aula de escola dominical que você participa, um pouco mais de visão é dada a você, um pouco mais de clareza você adquire a cada livro, a cada estudo que você faz, a cada seminário que você frequenta. Você vai ampliando gradativamente a sua visão, e eu creio que esse é um propósito de Deus também para nós. Mas isto aqui nos ensina também que nós não devemos desistir na primeira tentativa. Veja, tocou, ele está vendo, mas não está vendo completamente, não está vendo de forma mais clara possível, então ainda há algo a ser investido nele. Ainda há algo a ser feito nele, e assim o Senhor faz na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que Deus é fiel para completar a boa obra que em nós foi iniciada. Amém? Deus começou uma boa obra na sua vida, como você se converteu, mas Ele vai completar essa boa obra. Ou seja, Deus ainda está trabalhando em nós. Embora já estejamos completamente convertidos e salvos, o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida. E graças a Deus, porque Ele não desiste da gente. Porque imagina você agora recuperou a vista, está vendo, mas ainda não vê perfeitamente, e aí ainda tropeça em alguma coisa, ainda esbarra em alguma coisa, porque ainda não vê claramente. Imagina então se Deus deixasse você assim. Tá bom. Antes não via nada, era escuridão total. Agora já está vendo alguma coisinha? Tá bom. Tá bom? Tá não. Deus não deixa nada pela metade. Amém? Deus não deixa nada por fazer. Não está bom. O padrão de Deus é a perfeição. Por isso Jesus disse para nós lá em Mateus 5, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus ainda não acabou o que Ele quer fazer na sua vida. Não fique satisfeito com muito que já foi feito, porque Deus ainda quer fazer mais. Mas eu já me santifiquei em um monte de área, eu já consertei um monte de coisa, mas ainda há mais coisa para ser consertada. E Deus ainda está trabalhando em você, amém? Deus não desistiu de você. Talvez alguém já tenha desistido, isso aí não muda não, isso aí não tem jeito. Mas Deus não desiste, ainda está trabalhando na sua vida. E Ele vai completar a boa obra que foi iniciada. Tenha certeza disso, meu amado. Deus, Ele sempre insiste, Ele não desiste, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa incompletos nem de lado. A obra que Ele tem para fazer na sua vida, fará completamente. Na vida das pessoas que você ama e conhece, sabe que Deus está trabalhando, não desista delas, porque a obra do Senhor se completará na vida de cada uma delas. Embora você ainda veja essa pessoa esbarrando aqui e ali, tropeçando aqui e ali, Deus ainda está trabalhando, ainda não acabou o trabalho que tinha iniciado na vida dessa pessoa, como não acabou o trabalho na minha vida. Você acha que Deus já acabou o trabalho na minha vida porque eu sou pastor? Você acha isso?
Se acabasse, eu não estava mais aqui. Já estava no céu, irmão. Se ele terminasse o que tem para fazer na minha vida, eu não estava mais aqui falando para você. O dia que Deus acabar o trabalho na sua vida, Ele leva você para estar com Ele. Está perfeito. É o dia perfeito. Já brilha como a luz da aurora, agora já é dia perfeito, já é dia claro. Agora vai estar comigo. Assim vai fazer a Deus, amados. Então, não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Por isso, a Bíblia diz, eu leio com você, Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, versículo 12, e versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo usa esse termo, desenvolver a nossa salvação, isso não quer dizer que a salvação é gradual, como eu disse, ela é instantânea. Mas ele está falando de mudança de vida. Ele está falando de santificação. Então ele diz aqui para nós, e deixa isso como um exemplo, que Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar. Deus está trabalhando na nossa vida. Esse é o desenvolvimento da salvação. É o trabalho constante do bom pastor sobre nós. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não está descansando no céu. A Bíblia diz, Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. Jesus está torcendo por você. Está intercedendo por você. Para ver o seu trabalho, o trabalho do bom pastor plenamente realizado na sua vida. Jesus está trabalhando na nossa vida, irmãos. É este o desenvolvimento da nossa salvação. Deus efetuando em nós e através de nós, tanto o querer, quanto o realizar, quanto o efetivar. É obra de Deus em nós. O que nós não podemos, amados, é ficar apenas no primeiro estágio. Conformados com o início do que Deus já fez em nossas vidas. Infelizmente, alguns ainda se conformam com isso. Ah, Deus já me curou, Ele já me deu a visão. Eu não enxergo muito bem não, mas eu tento aqui uma lente de contato, faço uma cirurgia de catarata, eu tento dar um jeitinho, eu tento dar uma remediada nisso que Deus fez, e eu vou ficando por aqui. Não, você não vai ficando por aqui não, amém? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você começou uma carreira e você tem que chegar ao fim da carreira, como eu disse aqui hoje de manhã. Você começou e você tem que completar a carreira. Você não pode parar nesse estágio inicial. Deus não quer parar nisso. Jesus não deixou que parasse dessa forma. Jesus ainda está querendo tocar nos seus olhos. Ele não deixou você do jeito que estava na primeira vez que Ele te tocou. Ele te tocou, mas Ele quer continuar a tocar ainda nos seus olhos. Para que a cura seja completa, para que a visão seja perfeita. É isso que Deus quer fazer e Ele não vai fazer nada menos do que isso. Só fará se eu não quiser que Ele faça. Que Ele pare por aí. Se eu quiser, Ele parará. Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. Entenda isso. Então, amados, Jesus só não completa se você não quiser que Ele complete. O cego poderia ter ido embora agora. Eu já enxergo, já vejo algumas árvores, já não vou mais tropeçar, já consigo andar, já consigo... Tá bom, Jesus, tá bom o que foi feito. Mas não, Ele ficou. Ele permaneceu, e porque Ele permaneceu, a cura se completou. Por isso, amados, quem é crente de verdade, permanece até o fim. Quem é crente de verdade, persevera até o fim. Porque em nós efetua Deus, tanto querer quanto realizar. Porque as boas obras que Deus de antemão preparou, para a gente andar nelas. Por isso, nós perseveramos até o fim. Porque queremos que Deus continue agindo e trabalhando na nossa vida. Porque sabemos que a obra ainda não está terminada. O Senhor ainda está fazendo, ainda está trabalhando. Mas você precisa
permanecer na presença de Jesus. O cego não foi embora, o cego permaneceu diante do Senhor. E porque ele permaneceu, por uma segunda vez, ele foi tocado. O versículo número 25, voltando lá ao texto, em Marcos, no capítulo número 8, vamos ler aqui o que diz o versículo 25 de Marcos, capítulo número 8. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Deus só faz coisas perfeitas, irmãos. Tudo ele distinguia agora de modo perfeito. Por quê? Primeiro, Jesus não desiste de nós. Ele quer continuar investindo na sua vida. Ele não para a obra até que ela esteja perfeita. Jesus não para até que ela esteja uma obra de arte. Jesus é um artista, amados, na nossa vida. Ele está trabalhando na nossa vida. E Ele não vai deixar a imperfeição. Ele vai tratar a cada dia, desde que você permaneça se deixando tratar por Ele. Que você permaneça na sua presença, para que Ele continue tocando em você, para que Ele continue operando o milagre na sua vida, um após o outro, para que você passe a ver perfeitamente. O que Ele começou, Ele terminará. Leia comigo Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 1, no versículo número 6 da carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a boa obra que Deus começou. Você só não precisa e não pode impedir o agir de Deus. Não impeça o que Deus quer fazer na sua vida. Nós somos os únicos que podemos impedir isso. O diabo não tem esse poder, porque o diabo não pode ir contra a vontade de Deus, amados. Ele não tem esse poder. A única pessoa que pode impedir isso é você, ao fechar o seu coração para Deus. E então, pela sua livre vontade que Deus te deu, impedir a atuação e que Deus complete a obra que Ele começou na sua vida. Você só precisa abrir o seu coração para que Ele continue a trabalhar. Não viva na imaturidade. Você sabe o que é imaturidade? É aquele que ainda não amadureceu. O processo foi interrompido. O amadurecimento parou. Então ficou imaturo. Você não pode permanecer nessa imaturidade. Quantos não são os cristãos imaturos no nosso meio? Ainda não veem claramente, mas já acham que vem tudo. Já viu isso? Ainda não enxergam direito, mas já acham que sabem tudo. Amados, todos nós estamos aprendendo na escola de Deus. E Deus está trabalhando na nossa vida dia a dia. Quem acha que sabe tudo e não aprendeu nada que convém saber, amados. Nós não sabemos nada. Nós estamos aprendendo. Deus ainda está fazendo. Não seja imaturo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Agora, para a gente terminar, volta lá no Marcos capítulo 8. No versículo 26, a Bíblia diz assim: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Após ser curado por Jesus, Jesus o recomendou: não entre novamente na aldeia. A aldeia é o lugar da onde eu tirei você. Para lá você não pode voltar. Do lugar aonde Jesus te tirou, você não pode voltar. Jesus te tirou das trevas para a luz, da escuridão para a visão perfeita. Da onde você saiu, você não tem o direito de voltar, meu amado. Não volte para a aldeia. Não volte para o buraco da onde Jesus te tirou. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Jesus foi bem claro com aquele cego. Vá para casa. Não volte para a aldeia. Teu lugar não é mais lá. Teu lugar não é mais lá, porque de lá eu tirei você. Se Jesus tirou você de algum lugar, não volte mais para lá, meu amado.
Não volte para onde Jesus já te tirou. Entenda isso no teu coração e obedeça. Obedeça. Foi a palavra que Jesus deu. Porque agora, afinal, você já está vendo. Você já está vendo corretamente. Não deixe que essa visão possa atrapalhar a sua vida. Jesus curou você. Jesus investiu em você e continua investindo em você. Não volte para o lugar da onde você saiu. Não volte para as trevas, nem para a escuridão. Você agora é filho da luz. Nenhuma treva mais há na sua vida, porque as trevas foram dissipadas por Cristo. Você não pode mais voltar para elas. Amém, amado? Que Deus abençoe você com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, aquele que nos cura, aquele que abre os nossos olhos e aquele que restaura a nossa visão. E aquele que está trabalhando na nossa vida. Começou a boa obra e vai completá-la. Você crê nisso? Crê mesmo? Deus vai completar essa obra na sua vida. Deus vai fazer o que tem que fazer na sua vida. E você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Tenha certeza disso no teu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque cada vez que ouvimos a palavra, mais luz entra pelos nossos olhos, Pai. Cada vez que ouvimos a tua voz, um pouco mais aprendemos do Senhor, um pouco mais crescemos, Pai. Como é a tua vontade? A nossa vereda seja como a luz da aurora, brilhando mais e mais até o dia perfeito em que o Senhor nos chamar. Pai Santo, que haja crescimento na tua igreja, que haja crescimento na vida de cada irmão, Pai. Meu Deus, que a imaturidade seja cancelada essa noite, Pai. E que cada um dos teus filhos aqui possa amadurecer como é a tua vontade, Pai. Possam, ó Deus, ser libertos de todas as trevas completamente e enxergar cada vez melhor segundo a tua vontade, Pai. Segundo a revelação da tua palavra a cada um de nós. Promove isso, Senhor. Completa essa boa obra que o Senhor iniciou, porque o Senhor faz tudo perfeito. Nós apenas nos submetemos ao Senhor e dizemos: Pai, opera em mim, opera na minha vida, Senhor. Eu quero ver mais, Pai. Eu quero ver de maneira mais perfeita, Senhor. Eu quero ser tocado pelo Senhor a cada dia. Eu quero receber o teu toque, Senhor, trazendo visão para a minha vida, trazendo toda a clareza que eu necessito. Coloque a tua vida na mão do Senhor e nunca saia da presença dEle, para que Ele possa completar a obra que Ele iniciou na tua vida. E, meu amado, jamais volte para o lugar da onde Ele mandou você sair. Senhor, não queremos voltar para lá. Não queremos voltar para o Egito, Pai. Não queremos voltar para as trevas. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, irmão. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Mesmo que este dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é
desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, e Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que dela vou viver. aquele que começou a boa obra, Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. é Obrigado, Senhor. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, e Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, e Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. E no céu, aqui na terra e no céu. obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. Obrigado pela boa obra que o Senhor está fazendo em nossa vida. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Deixa Deus tocar em você a cada dia. Deixa Ele tocar nos teus olhos. Deixa Ele restaurar, curar, limpar. Tudo que tem que ser limpo, trabalhado. Não se feche para o agir de Deus. Amém? Deixa Deus operar. Louvado seja o Senhor.